Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu já tenho até um vídeo no canal sobre isso, é um trechinho de uma live, mas eu queria conversar com vocês sobre algo muito sério, muito importante, que é o volume das fraldas ecológicas. São muitos os relatos, as reclamações de outras pessoas e até medo de algumas pessoas falando, puxa, mas será que o volume da fralda ecológica pode realmente causar algum problema, enfim, atrapalhar o desenvolvimento, a movimentação do bebê? Gente, o fato é o seguinte, quando a gente começa a escutar muito esse tipo de coisas de parentes, vizinhas, enfim, a gente começa, às vezes, até a ficar com alguma caraminhola na cabeça, né? Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho mais. Então, assim, primeira coisa, fralda ecológica, gente, vai fazer mais volume. Não adianta você querer uma fralda ecológica que não tenha o volume ou que tenha o mesmo volume da fralda descartável vazia, né? Porque a fralda descartável cheia, ela é bem estranha, né? Fica aquele sacão, assim. Então não tem como. Inevitavelmente a fralda ecológica vai ser mais volumosa que a fralda descartável. Acho que é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, se a gente for pensar aí em termos de história da fralda descartável. A fralda descartável existe aí mais ou menos há uns 40, 50 anos. Pelo menos no Brasil, acho que é uns 40 anos. E a gente sabe que a humanidade inteira, antes da fralda descartável, vivia com fraldas de pano bem rudimentares, inclusive com aquelas fraldas Cremer, que fazia assim bem mais volume que as fraldas, mas mais volume que as fraldas ecológicas de hoje em dia, com muito menos absorção, né? E daí, se a gente for pensar, eu usei fralda de pano, daquelas tradicionais. E, gente, se a fralda ecológica, né, se o volume causasse algum problema nos bebês, vamos combinar que seríamos uma geração de sequelados, não é mesmo? Então, acho que esses são os dois primeiros pontos. Qual que é a questão? Né? As pessoas se incomodam, o olhar, né, de ver um bebê com fralda ecológica, porque a fralda ecológica faz um volume entre pernas, né? Você coloca ali 1, 2, 3 absorventes, fica volumoso e as pernas do bebê parecem estar abertas. Daí, quando o bebê tá ali começando a andar, ele anda com as pernas abertas. Então, o que as pessoas tendem a pensar? Essa criança está andando com as pernas abertas ou está com as pernas abertas por causa da fralda ecológica, no caso. E uma certa vez, estavam num grupo de Facebook, por aí, e uma mãe estava se queixando desta questão. E várias pessoas começaram a mandar fotos dos seus bebês, né? E eu vou até colocar algumas aqui para vocês verem. E o que era mais interessante de tudo é que todos esses bebês, tanto a da pessoa que estava perguntando, quanto das pessoas que estavam respondendo, todos esses bebês usavam fralda descartável, né? Então, se vocês pegarem lá o videozinho da Priscila, que tem aqui o trechinho da live, ela vai explicar, né? E eu vou aqui colocar com as minhas palavras aquilo que ela sempre diz e aquilo que os fisioterapeutas dizem. Se você olhar um fisioterapeuta, né? Conversar com um fisioterapeuta, qual que é a posição do bebê que é fisiológica, né? Quando você coloca um bebezinho bem pequenininho, recém-nascido, por exemplo, deitado, o que vai acontecer? Ele sempre vai ficar com as perninhas assim encolhidinhas. Daí, como por causa do peso da perna, a perninha vai ficar mais aberta, certo? Porque ele tem essa posição encolhida, né? Retraída, porque ele estava assim dentro do útero. Ele estava com a coluninha arredondada e as perninhas encolhidinhas.
Conforme ele vai crescendo, ele vai tendo, né, durante muitos anos ele vai desenvolvendo até ficar como a gente, adulto, com as perninhas fechadas e mais retas. Mas quando ele chega lá no primeiro ano de vida, ele ainda vai estar dessa forma, até porque para ele andar, ele precisa se equilibrar. E como é que ele vai se equilibrar se ele tiver com as pernas fechadinhas, que nem um modelo? Não é? Então não tem como, certo? Então essa é a primeira questão. Então, independente, vocês viram pelas fotos, que independente se o bebê usa fralda descartável ou fralda ecológica, e os bebês das fotos usam fralda descartável, né? Se você observar, todos os bebês que estão aprendendo a andar, eles têm essas pernas mais abertas mesmo, né? É da fisiologia, da pelve do bebê que tá ainda nesse formato, e o que é muito útil porque ele precisa se equilibrar. Mas muitas pessoas também se queixam de que a fralda ecológica pode estar atrapalhando os movimentos do bebê. E daí quando a gente vê isso, a gente fala assim, puxa, mas a fralda ecológica ela não é tão dura a ponto de impedir os movimentos. Se o que a gente vê, na verdade, é que os bebês que não estão sendo devidamente estimulados podem demorar mais, ou às vezes também tem a questão do tempo de cada criança. Tem bebê que põe o pezinho na boca com 5 meses, tem outros que vão colocar o pezinho na boca com 6, 7 meses. Então a gente também não pode querer nivelar e falar todos vão conseguir a mesma habilidade, todos no mesmo tempo, e quem não conseguir é porque tem alguma coisa que está impedindo. Não necessariamente. Óbvio, os bebês que a gente vê que são bem estimulados, que são colocados de bruço, que são estimulados mesmo, a gente vê que eles têm muito mais habilidade. Vou fazer aqui um meia-culpa, né? Quando eu fui mãe do meu primeiro filho, há 12 anos atrás, não se falava desse tal de tummy time, que é você colocar o bebezinho de barriga para baixo e tal. E com os outros eu também não fiz isso, até com a Miriam tava começando a se falar sobre isso há quase 4 anos atrás, mas mesmo assim, nada comparado com hoje em dia. Então eu percebo que eu poderia ter estimulado melhor eles se eu soubesse dessas questões, né? E hoje em dia eu vejo vários bebês que ficam no chão, que são colocados de barriga para baixo, como eles se desenvolvem muito mais fácil, mesmo com fralda ecológica, porque a fralda ecológica é tecido, gente, não tem como o tecido restringir tanto o movimento da gente, né? Óbvio, se tiver com absorvente demais, pode até ser que restrinja um pouquinho, mas aí nesse caso você coloca um pouco menos de absorvente, faz trocas um pouco mais frequentes para deixar ele um pouco mais livre, se movimentando. Mas assim, pelo que eu vejo, só se fosse um bebê que usa camadas, estivesse fazendo muito xixi, né? O que não é o caso de 99% dos bebês, né, gente? Então, aquele bebê que usa quantidades normais de camadas não vai ter nenhum problema. E nem aqueles, na verdade, que usam bastante camadas, porque, pelo que eu vejo aí, umas imagens, vou até colocar aí videozinho de bebê que... muito bem, obrigada, muito bem estimulado, muito bem de fralda ecológica e se movimentando muito bem. Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou colocar também uma outra imagem aqui, ó, do desenvolvimento das perninhas e do quadril do bebê. Como ele fica, o quadril ele vai as perninhas elas vão, né, modificando o formato, os joelhinhos vão ora mais para dentro, ora mais para fora, e assim ele vai se desenvolvendo naturalmente, não tem nada de errado. Eu lembro até a minha mãe chegou a me levar uma vez num ortopedista, porque ela achava, eu acho que eu tava nessa fase aí do joelhinho para dentro, e o ortopedista falou que eu naturalmente iria ficar normal, que não precisava fazer nada, e tô aqui super bem, obrigada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu acho que eu vou falar sobre outras questões de adaptação, mesmo mais práticas, da fralda ecológica, que algumas pessoas talvez queiram saber. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.